E aí, pessoal, tudo bem? Beleza? Show de bola, pessoal. Galera, muita saudade de vocês. Demais. Eu tenho uma profunda paixão pela sala de aula e toda vez que eu gravo essa aula, eu lembro de vocês. Oitavo ano, turma maravilhosa, né? E anseio muito por vê-los mais uma vez. Bom, primeira coisa que eu gostaria de lembrar é mantenha uma rotina de estudos, tá? O dia certo para fazer cada coisa. A rotina precisa de ser reinventada, né? Muito obrigado pela paciência e vamos lá. Pessoal, estávamos falando sobre a Revolução Francesa e o ápice da Revolução é quando os jacobinos chegam ao poder. Eu falei para vocês que a Revolução Francesa é o momento no qual surge a diferença entre esquerda e direita na política. Tá? A esquerda e a direita surgem esses conceitos na política durante a Revolução Francesa. Isso porque os girondinos ficavam à direita e defendiam as vontades da burguesia, dos enriquecidos que queriam participar do poder. Naquela época, apenas os nobres, apenas a galera de sangue azul, da nobreza, da aristocracia, é que podia participar da política. Mas os reis e os nobres enfraquecidos economicamente estavam sendo ameaçados pelos girondinos, parte da alta burguesia que queria fazer parte da política e, inclusive, queria instalar mudanças muito profundas. Os girondinos queriam instalar mudanças como escola pública e privada, queriam instalar bancos, queriam fazer revolução industrial na França, queriam incrementar o comércio, eles queriam direito à propriedade privada, eles queriam direito à liberdade de pensamento, eles queriam direito de votar, de participar da política. Então, essa burguesia, esses mais ricos, eles falavam sobre várias mudanças. Eles também eram a favor de muitos ideais dos iluministas, como Rousseau, como Voltaire, como Montesquieu. Porém, nós temos do outro lado, à esquerda, os jacobinos, que eram os mais radicais. Eles não queriam apenas algumas mudanças que acabassem deixando os mais ricos ficarem no poder, não. Eles queriam mudanças tão profundas na sociedade, os jacobinos, que eles queriam a igualdade, que eles queriam a justiça social. E por isso eles queriam acabar com a escravidão, eles queriam fazer reforma agrária, ou seja, dividir as terras em porções iguais para todos, tá? Então, os jacobinos, eles são um grupo da sociedade muito mais radical. Eles são um grupo da sociedade muito mais vinculada a mudanças profundas, buscando a igualdade a todo custo, mesmo que seja necessário matar pessoas da oposição, os jacobinos estariam dispostos, porque aí eles estariam alcançando o seu ideal de justiça e de liberdade. Bom, o fato é o seguinte, em 1792, olha aqui no slide comigo, a 1795, vigorou na França o regime republicano, que era diretamente dirigido por uma convenção. O que foi a convenção, pessoal? A gente tinha visto até então que era o seguinte, com o fim da monarquia, né, a gente tinha o seguinte, ó, a gente teve, ó, peraí, peraí que eu estou avançando em vez de voltar. A gente teve a monarquia constitucional, que teve no poder lá os girondinos, tá? E mesmo contra sua vontade, Luís XVI era pressionado a aceitar regras, tá? Mas aí a Assembleia vai dividir-se em girondinos e jacobinos ou montanha, como eu acabei de falar. E o clima era de muita tensão. Ó, surge a participação de um advogado que fazia publicar notícias sobre a conspiração do rei e da rainha Maria Antonieta, que estariam fazendo vazar informações para nações estrangeiras. Esse advogado se chamava Robespierre e ele era o líder dos jacobinos. O Robespierre e os jacobinos estavam acusando os girondinos de permitirem a monarquia constitucional. Ou seja, o rei ainda mandava, ele tinha poderes limitados, mas o rei ainda mandava. E os jacobinos não gostavam de nada disso. Uma multidão, composta em sua maioria de sanculhotes, que eu já expliquei na aula passada quem eram, vai invadir o Palácio das Tulheiras, que é onde o rei morava, e em 10 de agosto de 1792, o rei vai fugir, ele vai se refugiar,
e foi suspenso de suas funções. A pressão popular acabou levando à proclamação da República e a Primeira República Francesa. Ou seja, os jacobinos chegam no poder, tirando o rei do poder, tirando os girondinos do poder e proclamando uma república. Pessoal, nós estamos falando de uma transformação profunda, porque agora os jacobinos no poder, a França é uma república, e essa república vai ser chamada de fase da convenção. Convenção porque era o nome que se dava a essa Assembleia dos Jacobinos, tá? Então, vigorou na França, entre 1792 a 1795, o poder dos jacobinos. Vigorou na França o regime republicano, que era diretamente dirigido por uma convenção, ou seja, uma Assembleia de Deputados eleita por sufrágio universal masculino. Então, essa convenção foi a reunião de pessoas que iam mandar na França. Bom, os jacobinos no poder, qual que foi a primeira atitude deles? A primeira ação tomada pelos dirigentes do novo regime foi a abolição da monarquia. Aboliu a monarquia. Gente, acabou esse negócio de rei, de nobre, acabou. Visando ainda, respectivamente, a garantia da ordem e da materialização do movimento por parte dos rebeldes. A convenção criou o Comitê de Segurança Geral e de Vigilância e estabeleceu em 1792 como o ano 1 da República Francesa. Ou seja, a convenção ela foi tão poderosa, os jacobinos eles queriam tantas mudanças que eles eliminaram o próprio calendário da França. Eles falaram que 1792 seria considerado, na verdade, o ano 1 da República da França. Eles eliminaram todos os feriados religiosos, eles acabaram com todas as comemorações que tinham a ver com o santo e tal, separaram profundamente a política da religião. E nesse momento, a economia estava boa? Não. Olha só que coisa. Quando os girondinos estavam no poder, com a monarquia constitucional, quando o rei ainda estava lá, a economia estava ruim, porque tinha muita revolta, muita revolução. Aí os jacobinos entraram no poder. A economia continua ruim, porque agora, qual que é o problema? Os jacobinos vão fazer revoltas, vão fazer mudanças muito radicais e profundas. Reforma agrária, vai acabar com a escravidão, vai acabar com a servidão, tá? Vai mudar o calendário, vai extinguir feriados religiosos. Esse monte de mudança abala a economia. Então, ainda assim, quem que mais sofria? Seja com jacobinos, seja com girondinos, quem que estava sofrendo? Os pobres, né? Os pobres viraram uma massa de manobra dos políticos. Os girondinos querendo fazer os pobres se revoltarem para tirar jacobino do poder. Os jacobinos querendo fazer os pobres se revoltarem para tirar os girondinos do poder. Acaba que os pobres são uma massa de manobra. Isso nos mostra algo muito importante, como que o conhecimento nos liberta, porque é apenas a partir do conhecimento que nós deixamos de ser alvos fáceis de políticos que nos querem manipular. Né? Então, muito interessante isso. E aí, olha só, a insatisfação foi sentida também entre a nobreza e o clero refratário. O clero refratário era a galera da Igreja Católica que não gostava dos jacobinos, né? Que sofreram com essa mudança dos jacobinos no poder. E juntos, a nobreza e o clero refratário, tá? Eles faziam propaganda para as camadas populares se revoltarem contra os jacobinos, tá? Houve uma revolução, inclusive, chamada Vendéia, Revolta da Vendéia, que era uma região, de pessoas pobres que não gostavam dos jacobinos, tá? Então, mesmo os jacobinos sendo populares, falando sobre acabar com a escravidão, fazer reforma agrária, controlar o preço para pobre poder comprar pão, para pobre poder comprar carne, os próprios pobres acabavam se revoltando contra os jacobinos também. Então era um monte de revolta, um monte de revolução. Contribuiu ainda para que as convulsões sociais, a descoberta de documentos que comprovavam a traição de Luís XVI, que foi levado a julgamento na Assembleia, condenado por traição, e Luís XVI, o rei, foi executado na guilhotina em 1793. Sua esposa Maria Antonieta também foi executada na guilhotina. Os jacobinos e o período da convenção, pessoal, quando os jacobinos estão no poder, é que inventaram a guilhotina, tá? A guilhotina foi inventada durante a Revolução Francesa lá.
A guilhotina era considerada naquela época uma morte justa e limpa, porque era uma morte rápida. Hoje, para os nossos padrões, parece um absurdo, mas as pessoas que eram guilhotinadas, era feito isso em praça pública. A guilhotinação era um espetáculo, tá? E agora eles guilhotinaram o rei Luís XVI. Eles guilhotinaram a rainha Maria Antonieta. Olha como a Revolução Francesa foi uma revolução intensa. E com isso nós temos o fim da monarquia, né? A República Jacobina, gente, como eu falei, ela fez várias mudanças. Olha só, radicalização dos direitos declarados na Constituição. Criaram uma tropa de 300 mil para defender a República, tá? Criaram um tribunal revolucionário. O que foi o tribunal revolucionário? Começaram os jacobinos a guilhotinar todas as pessoas que fossem contra eles. Se você não gosta dos ideais dos jacobinos, nós vamos guilhotinar vocês. Então isso começou a gerar um período chamado de O Terror. Os girondinos ficaram revoltados porque os jacobinos estavam guilhotinando todo mundo que fossem contra os ideais da Revolução. Olha só quanto movimento, né? Os girondinos se revoltaram contra os jacobinos e começaram a tentar incitar, o que é isso? Provocar a população contra o governo. Foi conhecido como período O Terror. O líder dos jacobinos era esse advogado chamado de Robespierre, que era chamado de O Incorruptível, porque o Robespierre ele era rígido, ele era a favor da liberdade e da igualdade para o povo, mas ele estava disposto a matar quem fosse preciso para fazer isso acontecer. Né? E o Robespierre, que havia sido eleito pelo comitê, por esse tribunal, passou a determinar a prisão e a condenação de qualquer pessoa inimiga da Revolução. Por isso, devido a essa violência dos jacobinos, o período foi conhecido como Terror. Tá? Tudo acaba quando o próprio Robespierre acaba sendo guilhotinado, porque os jacobinos vão começar a perder prestígio. Os jacobinos começaram a ser ditos como... Perdão. Os jacobinos foram tidos como muito violentos, né? Então, olha só, de 1792 a 94, as mortes na guilhotina, determinadas pelo Tribunal Revolucionário, atingiram mais de 30 mil pessoas, gente. Eles chegaram a matar mais de 30 mil pessoas pela política do terror. Ao longo da República Jacobina, o radicalismo de Robespierre, conhecido como o Incorruptível, atingiu até os próprios radicais, pois tanto os considerados moderados, como Danton, que era amigo do Robespierre, acabaram sendo mortos, tá? E como que foi o fim do Robespierre, o fim do Incorruptível? Ao contrário do que era previsto, tal divisão, ou seja, entre jacobinos e girondinos, fez com que os jacobinos perdessem força, porque eles estavam matando tantas pessoas que eles perderam crédito. A população deixou de acreditar nos ideais dos jacobinos, tá? Então, quando eles estavam impopulares, os girondinos e a burguesia se aproveitou. Os 73 deputados girondinos, excluídos em 93, retornaram à convenção ainda naquele ano, e aí eles decretaram a prisão do Robespierre e executaram Robespierre. Era o fim dos jacobinos no poder. Ou seja, os jacobinos no poder perderam tanto prestígio diante da população que os girondinos conseguiram voltar e tirar os jacobinos do poder. E agora volta os girondinos. O que os girondinos vão fazer quando chegam no poder? O terror branco. Eles vão começar a caçar e perseguir os jacobinos. Tá? Então, em julho, o mês era chamado de Termidor, tá? De acordo com o novo calendário, em 1794, tinha início a Reação Termidoriana. O que foi a Reação Termidoriana? Os girondinos voltaram ao poder e agora eles vão querer acabar com todas as reformas dos jacobinos. Eles vão desfazer a reforma agrária, eles vão desfazer a abolição da escravidão, ou seja, eles vão voltar com a escravidão. Os girondinos no poder vão acabar com tudo que os jacobinos tinham feito. Olha só que coisa, gente, quanta mudança, né? Mas ainda assim, os girondinos não estiveram, pessoal, por muito tempo no poder, porque era muito desprestígio isso, gente. Jacobinos, girondinos, a população não sabia em quem mais confiar. Então, de acordo com uma nova organização, a partir de 1795, o poder executivo ficava a cargo do diretório.
Então, como é que eles fizeram? Gente, olha, a gente está precisando de prestígio. A sociedade está precisando de gostar da gente, porque os políticos estão totalmente sem credibilidade. Então, eles formaram um novo tipo de governo. Esse novo tipo de governo se chama o diretório. Tá legal? Bom, a partir daqui, você vai fazer um dever para gente, porque eu vou encerrando a nossa aula, tá? E eu vou falar para vocês o dever de casa agora, ó, dever de casa. Pesquisar o que foi o governo do diretório e como Napoleão Bonaparte conseguiu chegar ao poder, tá? E aí vocês vão me falar quem era Napoleão Bonaparte? Quem era Napoleão Bonaparte? Vocês vão fazer o seguinte, vocês vão assistir vídeos, ler matérias na internet, fazer um resumo sobre quem era Napoleão Bonaparte e falar para mim por que o diretório também caiu na Revolução Francesa e como que Napoleão Bonaparte consegue chegar ao poder. Tá legal, pessoal? Revolução Francesa é isso, é o governo da monarquia constitucional, os jacobinos conseguem chegar ao poder, depois eles perdem credibilidade, voltam os girondinos, só que os girondinos também são muito violentos, fazem a reação termidoriana, acabando com todas as mudanças dos jacobinos e perseguindo os jacobinos, e os girondinos também vão perder prestígio. E eles vão ter que fazer essa última tentativa de governo, que é o chamado diretório, para tentar colocar ordem na casa, para tentar trazer credibilidade. E no meio desse diretório vai surgir um cara muito misterioso e cheio de poderes políticos e militares, que era o Napoleão Bonaparte. E você vai falar para mim quem foi esse Napoleão Bonaparte. Envie o seu material pelo Google Sala de Aula, tá bom? Beijo grande, saudade de vocês e até a próxima.